E aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Elomar, o professor de Geografia, e nós estamos dando continuidade às nossas atividades semanais, né? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar ainda sobre a industrialização. Lembrem vocês que nós iniciamos o nosso estudo a respeito da industrialização, a definição da industrialização, o processo de evolução da industrialização, os fatores que contribuíram para a localização da industrialização, revolução industrial, fases da revolução industrial e, por último, estudamos a industrialização brasileira. Na aula de hoje nós vamos finalizar um pouco esse estudo sobre industrialização, mas nós vamos voltar nossa atenção sobre os resultados da industrialização, analisar quais foram os pontos, vamos dizer, positivos e os pontos negativos provocados, pelo processo de industrialização. Então, convido vocês a atentarem a atenção de vocês para mais uma temática, que são justamente os fatores da industrialização. Então, primeira coisa que nós podemos compreender aqui é que a industrialização ela provoca vários fatores no planeta Terra, fatores de ordem econômica, de ordem social, de ordem política e de ordem cultural. No caso de hoje, a gente vai ver alguns fatores, alguns resultados do processo de industrialização. Entre esses vários, nós vamos ver que a industrialização ela foi responsável pelo processo migratório, conhecido como êxodo rural. O que é que vem a ser êxodo rural? Êxodo rural é um processo migratório que consiste no deslocamento das pessoas do campo em direção à cidade. Então, quando as pessoas saem do campo em direção à cidade, esse fenômeno, esse processo é chamado de êxodo rural. E com o processo de industrialização ocorreu muito esse fenômeno do êxodo rural. Por que isso? Porque a grande maioria das indústrias, a princípio, estavam localizadas nos centros urbanos, nas cidades. Então, a indústria ela é sinônimo de desenvolvimento, ela é sinônimo de geração de emprego. Então, isso atraiu os moradores do campo a ir morar na cidade. Esse fenômeno é chamado de êxodo rural. Outro fator que nós vemos com o processo migratório se chama justamente urbanização. O que é a urbanização? Então, logo a princípio a gente percebe que o nome urbanização está voltado para o urbano, para a cidade. Mas o que é que vem a ser urbanização de fato, Então, urbanização é tido como processo de transferência da população do campo em direção à cidade. É um processo, é a saída da população do campo para a cidade. Mas esse processo só pode ser chamado de urbanização de fato quando a população da cidade se tornar superior à população do campo. Então, quando a população da cidade passa a ser maior do que a população do campo, nós denominamos esse fenômeno de urbanização. Então, cuidado vocês para não confundirem com o êxodo rural. Porque o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade. Mas a urbanização vai além dessa saída. Por quê? Porque esse processo só se completa quando a população da cidade se torna superior à população do campo. Então, esse fenômeno a gente chama de urbanização. Então, antes da Revolução Industrial, antes do processo industrial, a grande parte da população do mundo inteiro vivia no campo. Com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento industrial, a população migrou do campo para a cidade e as cidades passaram a concentrar o maior número de habitantes. Esse fenômeno passa a ser chamado de urbanização. Então, é um fator provocado pela industrialização. Outro resultado que nós tivemos também do processo industrial chama-se a mecanização do campo. O que é que vem a ser isso, professor? Mecanização do campo. Então, mecanização do campo diz respeito à utilização de máquinas na produção
do campo, na produção rural. Então, o homem passou a introduzir o uso de máquinas na sua atividade da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Então, esse fenômeno de utilização de máquinas na realização de atividades no campo, a gente chama de mecanização do campo, né? E aí nós temos como, por exemplo, aqui eu coloquei nessa imagem aqui superior, nós temos aqui um homem com uma enxada, né? Fazer a limpeza, para fazer o corte de terra, usava uma enxada. O tempo foi evoluindo, ele passou a usar uma campinadeira. O que é que acontece com a produção? Vai ficando mais rápida, né? Em menor tempo. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento industrial, o homem passa a utilizar o trator. A gente chama aqui popularmente como trator de esteira, né? Então ele faz o trabalho da antiga enxada. A produção se torna bem maior. Esse fenômeno é mecanização. Outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês é a retirada do leite, né? Antigamente, e ainda hoje se faz muito, a retirada do leite de maneira manual. Hoje na pecuária comercial já não se usa mais essa técnica, usa uma técnica mais moderna, com o uso de máquina. E aí a retirada, a extração do leite se dá de maneira mais rápida, em maior volume. Então, esse fenômeno é chamado de mecanização do campo. Aí vocês analisam aí, tudo tem a ver com a Revolução Industrial. Lembre vocês, com a mecanização do campo, automaticamente vai a máquina substituir o homem. Substituindo o homem, vai gerar desemprego no campo. Isso leva o homem a buscar a cidade como uma maneira de trabalho. Provoca o êxodo rural e, consequentemente, o processo de urbanização, mais incentivado pela produção industrial. Outro fator que nós podemos observar que é resultado da industrialização chama-se o desemprego estrutural. O que é que vem a ser desemprego estrutural? É a substituição da mão de obra humana pela máquina, ou seja, a mão de obra humana está sendo substituída pela máquina, gerando no mundo inteiro o chamado desemprego estrutural. Cuidado vocês para não confundirem, porque existe dois tipos de desemprego. O estrutural, que é esse provocado pela substituição do homem pela máquina, praticamente é um desemprego que não tem mais volta. E existe um outro desemprego que é o conjuntural, que é provocado por uma crise econômica. Está numa crise econômica como essa, então algumas empresas tiveram que demitir seus funcionários, e está numa crise. Quando a crise passar, aí possa ser que aquela empresa volte a contratar aquele trabalhador. Então, nesse caso ali, estou falando de um desemprego conjuntural. Quando é a substituição do homem pela máquina, desemprego estrutural. Outro fator provocado pelo processo de industrialização se chama alteração populacional. Então, como eu disse no início, né, a industrialização ela provoca mudanças no comportamento da terra, política, econômica, social e cultural. Aí aqui, quando eu trabalho populacional, estou trabalhando com população. Dá um exemplo muito típico, né? Um fator leva a outro. A industrialização, mecanização do campo, que leva ao êxodo rural, que leva à urbanização. Consequentemente, também vai mudar o comportamento populacional, o comportamento social. Aqui eu dei um exemplo para vocês. Olha. Antigamente, as famílias eram numerosas, grande número de filhos. Então, a partir do processo industrial, analiso vocês que o número de filhos por mulher vem sendo reduzindo, o número de filhos por família vem sendo reduzido. Então, isso daí é um fator também que está atrelado ao processo industrial. A população sai do campo, vem morar na cidade, então não há mais necessidade. Ter população na cidade é um custo muito grande. Então, alteração populacional. E, por fim, outro resultado do processo industrial, que a gente está enfatizando na aula de hoje, chama-se a devastação ambiental. Os problemas ambientais voltados para a poluição, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, né? A contaminação, o desmatamento, a maior produção de lixo. Então, isso é um fator atribuído também ao desenvolvimento industrial. Quero deixar claro para vocês que são muitos
os fatores, são muitos os resultados da industrialização, mas esses são os principais, né? E para finalizar, nós temos essa atividade aí com apenas 3 questões, na qual na primeira questão eu peço que vocês apontem as vantagens verificadas no mundo por meio da industrialização, o que é que mudou, o que é vantajoso com a indústria, com a máquina. Na questão de número 2, eu peço que vocês identifiquem os pontos negativos provocados por meio do processo de industrialização. Então, não, vocês vão dizer o que é de vantagem. Na 2, o que é de desvantagem, o que foi negativo que a industrialização provocou. E na questão 3, vocês vão dizer o que foi que mudou no campo, né, a partir do processo de industrialização. Houve alguma mudança no campo? Quais foram essas mudanças? Então, a nossa aula fica voltada para os efeitos do processo industrial. Eu gostaria de dizer que estarei à disposição de vocês. A dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, ou no grupo, ou no privado. Não podem guardar as dúvidas, tá bom? No mais, um meu forte abraço e agradeço a atenção dada. Até o nosso próximo encontro.